Moçada do primeiro Química, esse aqui é dentro das leis de Newton, é um exercício bem típico, é o chamado exercício do elevador. Tá? Então ele vai ter várias situações para este elevador. Então nós vamos aplicar nesse exercício as chamadas leis de Newton. Tá? O exercício é o seguinte: um indivíduo de massa 80 quilos está de pé sobre uma balança de mola fixa no piso de um elevador, como mostra a figura. Tá? A aceleração da gravidade tem módulo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a marcação da balança nos seguintes casos. Então, cuidado. Eu vou calcular o que vai ser registrado pela balança, ou seja, o valor da chamada força normal em várias situações. No item A, ele quer saber qual vai ser essa marcação na balança com o elevador em repouso. Então vamos lá. Então, solução da letra A, nós teremos o seguinte: as forças que atuam na balança e no homem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, separar o homem, separar a balança e analisar as forças que atuam na balança e as forças que atuam no homem. Tá? Olha, ali o elevador, aqui nós teríamos então o nosso elevador, aqui eu teria o homem, aqui estaria a balança. Ora, vou separar o homem, então aqui eu coloquei o homem separadamente. Sobre esse homem eu tenho uma força que atua na vertical e para baixo, que é exatamente a força. Ora, como ele está sobre a balança, é óbvio que ele faz uma força na balança, a balança reage e faz uma força sobre esse homem, que é a chamada força normal. Então, está aqui a chamada força normal. Beleza. Lógico, uma terceira lei de Newton, se você faz uma força na balança, a balança reage e faz uma força sobre você. Então observa que essa normal aqui é igual a essa normal em módulo. Porém, essa é a força que a balança faz no pé do homem e essa aqui é a força que o pé do homem faz sobre a balança. Tá? Cuidado aí com os conceitos. Ora, a balança deve registrar a intensidade da força normal. Então, eu vou estar calculando para todos os itens exatamente o valor da força normal. Como força é uma grandeza vetorial, então você observa que aqui eu estou usando o peso na vertical e para baixo e a normal na vertical para cima. Então, consequentemente, uma vai ser negativa, consequentemente, a outra vai ser positiva. Isso é tranquilo. Ora, como o elevador está parado, temos, aplicando logicamente as leis de Newton, ou seja, no caso aqui a segunda lei de Newton, que nesse caso aqui, essa força-peso vai se igualar com a força normal. Motivo: esse elevador está parado. Então, a força-peso vai ser igual à força normal. Isso em módulo. Tá? Ora, aí nós teríamos como peso é massa vezes gravidade. A massa desse cara é 80 quilos, a gravidade local é 10, então 10 vezes 80, 800 newtons. Então, na condição em que esse elevador está parado, ou seja, esse elevador está em repouso, significa dizer que a força-peso vai se igualar com a força normal. Então, nessa situação, a força normal vale 800 newtons, é o que vai ser registrado por essa balança. Bem tranquilo. Na letra B, ele diz o seguinte:
O elevador agora está em movimento retilíneo uniforme. Então, nesse caso agora, eu sei que o elevador não está parado, mas ele está em movimento retilíneo uniforme. Ora, quais são as características do movimento retilíneo uniforme? Primeiro, a aceleração vai ser igual a zero, como consequência, nós teríamos que a resultante vai ser igual a zero. Consequência disso, quando eu aplicar a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que é exatamente essa expressãozinha que está aqui, ora, nós teríamos que nessa situação, eu teria que o peso será igual a normal, ou seja, essa normal igual ao peso, que também vai dar exatamente quanto? 800 newtons. Então, veja, em duas situações, a força registrada lá na balança, que é a força normal, teve o valor de 800 newtons, quando ele está parado e quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Isso porque a chamada força resultante vai ser exatamente igual a zero. Então, significa dizer que a força que está para cima será igual à força que está para baixo, como aconteceu no item A. Beleza? Agora para o item C. Um elevador em movimento retilíneo uniformemente variado. E não esqueça, no caso do item C, esse cara está subindo, acelerado. Ora, fazendo aqui, colocando no homem as forças que atuam sobre ele, eu tenho o peso, continuo tendo a normal, porém você não pode esquecer que agora ele está em movimento retilíneo uniformemente variado, o que significa dizer que haverá a presença de uma determinada aceleração. E óbvio, aceleração, força são vetores. Então, ele diz que ele sobe acelerado. Então, a aceleração está colocada para cima. Ótimo, e na vertical. E o cara não pode esquecer um detalhe. Se você, então, vai ter que dar a essas orientações, ou seja, se o sentido está para cima, eu colocar positivo, tudo que tiver para baixo vai ter que ser negativo. Ora, essas é o que está aplicado ao homem. E aqui eu teria esse elevador subindo com uma determinada aceleração. Então eu vou aplicar no homem, exatamente sobre o homem, a segunda lei de Newton, ou seja, aplicando a chamada força resultante é igual a massa vezes aceleração. Beleza? Ora, com isso, quem é a força resultante? Observa aqui, tá vendo? Ó, o peso está para baixo, a normal está para cima, então eu coloquei tudo que tiver para cima positivo, em termos de vetor, e o que tiver para baixo, negativo. Ora, aplicando ali a segunda lei de Newton, essa força resultante aqui, ó, ela vai ser exatamente uma menos a outra. Ó, normal menos o peso, então a normal que está para cima positivo, o peso que está para baixo negativo, a massa está aqui, a aceleração, observa que a aceleração é um vetor. Como a aceleração está para cima, então ela também é positiva. Consequentemente, agora, lá, ó, continuando a nossa letra C, eu teria qual é o valor do peso? Massa vezes a gravidade. No caso, a massa é 80, a gravidade é 10, o peso é 800. Está aqui. Ora, a massa do homem, 80. Ele sobe com uma aceleração de quanto? De 3 metros por segundo ao quadrado. Então, ela está aqui, positiva, porque ela está para cima. Ora, resolvendo isso aqui,
eu chego à brilhante conclusão que a normal aqui, resolvendo essa equaçãozinha, vai dar exatamente 1040 newtons. Então, essa seria, então, o valor registrado pela balança quando esse elevador sobe com uma aceleração de 3 metros por segundo. Beleza, ao quadrado, né? Não pode esquecer disso. Ora, então, aparece aqui um conceito, tá? Que é o chamado peso aparente. Então, quando esse elevador estiver subindo com uma aceleração, você tem uma sensação que você está mais pesado, que é o chamado peso aparente. Tá? Então, esse aqui seria o valor registrado. Não sei se você já tiver a oportunidade que quando você aperta o botão e o elevador começa a subir, você tem exatamente a sensação de estar um pouquinho mais pesado do que você é. Então é o chamado peso aparente. Vamos continuar agora. Agora, letra D. O que acontece na letra D agora? Agora, observa, ó, ele desce acelerado. E eu quero saber qual que vai ser o registro lá na balança. Para isso, vou colocar sobre o homem as forças que atuam sobre ele, ou seja, os vetores que vão estar atuando sobre ele. E o peso estaria aqui, teria a normal estaria aqui, e aí a minha aceleração agora não está para cima, mas ela está para baixo. Ora, consequência dessa jogada, tudo que está acontecendo, tá vendo? Ó, essa aceleração do elevador para baixo. Então, se o elevador acelera para baixo, o homem que está lá dentro também vai acelerar para baixo. Então, eu vou fazer, então, exatamente aplicando a segunda lei de Newton, ou seja, o princípio fundamental da dinâmica, sobre o homem. Então, tá lá, força resultante será igual a quem? Tá vendo? Ó? Observa, normal. Vou manter as mesmas características dos itens A, B e C, ou seja, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Nessa situação, observa, ó, a normal é positiva, o peso é negativo. Está vendo que a aceleração também está para baixo, então essa aceleração também será, ó, negativa. Ora, resolvendo essa parada, nós teremos, tá vendo? Ó, o peso está aqui, a aceleração eu coloquei aqui, claro, ó, tomando o cuidado de observar que ela está para baixo, porque lá, tá vendo? Ó, desce acelerado, então se ele desce, a aceleração tem que estar para baixo. E tudo que está para baixo eu falei que é negativo, tá vendo? Ó, está aqui o peso negativo, está aqui a aceleração negativa. Beleza. Continuando a nossa resolução do item D, deu exatamente N igual a 560 newtons, resolvendo aquela equaçãozinha lá que vocês não vai ter nenhum problema para resolver. Ora, moral da história, o chamado peso aparente nesta situação em que o elevador desce acelerado, ele deu, tá vendo? Ó? Ele foi exatamente menor, ó. Exatamente aquela sensação que você tem, que quando você aperta o botão do elevador e o elevador começa a descer, você tem a sensação de estar um pouco mais aliviado do seu peso. É o chamado peso aparente, que nessa situação deu 560 newtons. Então observa, com o elevador parado ou com o elevador em movimento retilíneo uniforme, o peso coincidiu com a normal, ou a normal coincidiu com o peso. Ora, consequentemente, quando ele sobe acelerado ou quando ele desce acelerado, o que essa normal então vai registrar valores diferentes. O que aconteceu? Subindo acelerado deu aquele 1040, descendo acelerado deu esse 560 newtons que está aqui. Beleza? Então tá lá, tá vendo? Então o que está sendo registrado pela balança, volto a bater nessa tecla, é exatamente a chamada força
normal. É ela que está aparecendo lá, tá vendo? Ó, o que está sendo registrado pela balança é essa normal. Bom, vamos continuar. Letra E. Nesse caso, o elevador agora sobe em movimento retardado. Não sei se vocês ainda lembram, mas movimento retardado significa dizer que velocidade e aceleração terão sempre sentidos opostos. Se ele sobe, então eu coloquei para cima, então vai estar o vetor velocidade. Consequentemente, se ele é retardado, a aceleração tem que estar para baixo. Ora, meu companheiro, vamos colocar sobre o homem esses vetores atuantes. Peso, estaria aqui para baixo, normal para cima, e nesse caso a minha aceleração vai estar abaixo. Ora, essa é a situação dos vetores que atuam sobre o homem. Ora, no elevador, o que nós teríamos? Ó, a aceleração para baixo, porém o vetor velocidade vai estar para cima. Por quê? O elevador sobe com movimento retardado. Resolvendo isso, ou seja, aplicando ao homem a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, companheiros, o que nós temos? Ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Quem é a força resultante em cima desse homem aqui? Ó? Tá vendo? Ó? Normal para cima, positivo. Peso para baixo, negativo. Aceleração para baixo, negativo. Ora, substituindo, quem que nós teríamos? Ó, mesma coisa, tá lá. Ó, eu vou calcular, encontrei exatamente 560 newtons. Então veja que esta situação em subir em movimento retardado coincidiu com a situação em que ele desce acelerado. Beleza? Olha, por quê? Porque na realidade, tanto no caso da letra D como no caso do item E, a aceleração está exatamente na mesma direção e no mesmo sentido. Então é óbvio, o valor registrado na balança tem que ser o mesmo. Vamos continuar? Ora, agora nós vamos fazer a letra F. Que diz a letra F? O elevador cai em queda livre. Então agora, quando ele está caindo em queda livre, você não pode esquecer que é como se você cortasse o cabo do elevador e ele estivesse despencando. E aí ele vai estar sujeito à ação de quem? Da aceleração da gravidade. Tanto o elevador quanto o homem. Então agora não é mais aquela aceleração A. Agora ele está sujeito a uma aceleração da gravidade. Motivo? Cai em queda livre. Ó. Então tomar o cuidado. Beleza. Vamos montar então para o homem. Como é que ficaria? Lá, a força-peso, que já está ficando banal. A normal que está aqui. A aceleração, só que agora tomar um cuidado, não é mais A, porque ele cai em queda livre, então agora a aceleração é G. A mesma situação, logicamente, o elevador está caindo. Se o elevador está sujeito à aceleração G, consequentemente o homem também está sujeito à aceleração G. Aplicando a segunda lei de Newton, o princípio fundamental para o homem, tá vendo? Então eu estou sempre procurando o valor desse N, que é o que vai ser registrado aqui na balança. Ah, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então aqui, tá vendo? Ó, continuo mantendo a mesma coisa. O que está para cima, positivo. O que está para baixo, negativo. Tá vendo? Ó, que a aceleração está para baixo é negativo. Só que ao invés de ser A, é G. Substituindo essa jogada agora, observa que isso aqui, cara, ó, isso aqui, ó, esse caso aqui é a mesma coisa de um peso, só que ele vai estar negativo
esse cara que está aqui negativo, ao passar para o lado de cá, ele vem positivo. Então, mais peso, menos peso, o que eu espero? Que a normal dê zero. Beleza, companheiro. Espero que você tenha entendido isso daí de uma maneira bem tranquila. Falou? Valeu, galera!